Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje para falar com o Lucas. E Lucas está com a gente aí no projeto do Vendex já tem um bom tempo. E eu gostaria, antes de mais nada, de pedir para ele, Lucas, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho, se você quiser falar teu nome completo, onde você trabalha, quais as funções você exerce aí, por favor. Boa tarde, eu sou o Lucas, eu trabalho na RM, eu sou o gerente de vendas deles. Aqui a gente trabalha, na verdade, o que eu faço é conferência de vendas, liberação de álbuns, puxar relatório, analisar números, né? Sempre está tentando melhorar o nosso desempenho. É esse meu dever, é minha função aqui na RM. Bacana. A RM, ela está situada onde hoje, Lucas? Ela, a nossa base ela é aqui em São Paulo, mas nós trabalhamos em Salvador, em Goiânia, Mato Grosso. Então nós temos bem espalhado Taubaté, aqui no interior de São Paulo também. Em São Paulo mesmo a gente não atua, mas interior, por aí a gente Tem bastante coisa aí. trabalha bastante. Ah, legal, legal. Bom, antes de mais nada, Lucas, obrigado por esse bate-papo, tá? Obrigado pelo teu tempo aí. Na realidade, esse bate-papo é uma gotinha no oceano do tempo que a gente já utilizou aí para deixar o Vendex como ele tá. O Lucas tem Pois participado com a é. gente aí bem no comecinho, né? Com várias sugestões, várias dicas aí. O time dele tá testando, tá utilizando o Vendex hoje no dia a dia. E bastante coisa que a gente tem ali foi inclusive sugestões dele, do time. Então, obrigado pelas duas coisas, tá? Pelo testemunho e Aí, por esse tempo aí. Lucas, para a gente começar, conta um pouco para a gente aí como que era o processo de vendas antes na empresa, o processo de vendas e o processo de gestão das vendas. Como que era isso para vocês? Que dificuldades que você enfrentava? cara, era uma papelarada. Nossa, como tinha papel, bicho. Nossa senhora. E aí você corre o risco de perder, você corre o risco do vendedor não entregar. Isso era muito difícil para nós. Pô, é um espaço muito grande que ocupava, então a gente tinha que ter armazenamento, a gente tinha que ter todo o cuidado para não perder. Aí, putz, rasgou uma promissória, acabou. Acabou. Hoje em dia tá bem mais fácil depois que entrou com o Vendex, facilitou muito essa parte que eu acho que é a principal, é a facilidade da visualização. Porque antes também saber um número, como foi aquela produção? Tinha que olhar venda por venda. Hoje em dia, 3, 4 cliques, eu tenho tudo na minha mão. Então, essa parte eu acho que ajudou muito, 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 muito. Legal, legal. Bom, você já entrou um pouquinho na segunda pergunta aí, que é justamente essa, né? O que que você sente que mudou, que benefícios que o Vendex trouxe para você? Além da Velocidade, velocidade que você acabou de colocar, né? Velocidade. Como se fosse velocidade, pouco, né, Lucas? Velocidade. né? Velocidade, velocidade. Hoje em dia, eu finalizo 100 vendas em 1 hora, no máximo, 1 hora e pouquinho. Nossa, Antes era 100 vendas, eu tinha que ficar olhando venda por venda, conferindo, olhando tal. Hoje em dia é tudo mais fácil. 3, 4 cliques, como eu disse, tá tudo finalizado, tá tudo feito. Eu quero saber agora como é que tá a tal produção. Eu vou entre e vejo. O vendedor ele faz a venda, já aparece para mim na hora. Eu consigo ver a localização que ele está. Se ele fez a venda na casa do cliente, tudo daí facilitou muito, muito, muito. Não tem nem comparação. É muito mais fácil hoje em dia de visualizar os números, né? pô, E bacana. a venda também facilitou muito, porque o vendedor hoje em dia fica na casa do cliente em 1 minuto, 2 minutos, não tem que ficar preenchendo aquela papelada, deixar via na casa do cliente. Hoje em dia é tudo pelo celular, é mais rápido. Então, facilitou muito até para os nossos vendedores. O vendedor que antes só vivia com papel, hoje em dia não quer ver mais nada de papel, né? Hoje em dia é só no celular, que é só o celular. Esse processo não foi mil maravilhas, né? Vamos dizer assim, Não, normalmente não é. não. Fala um pouquinho dele, como é que tava, como é que foi no início, como é que tá isso agora? Cara, no início, para você ensinar os vendedores que já estão acostumados com isso a mudar a plataforma foi meio complicado. Muitos vendedores não queriam aprender, e aí qualquer dificuldade que encontrava existia. Falava, não sirvo para isso. Mas aos poucos a gente falou, não, mas ó, tenta fazer assim. E aí a gente foi ensinando, tem que ter muita paciência, tem que ter muita paciência. Porque como é adaptação, vão ter muita dificuldade. No começo eles me ligavam o dia inteiro, hoje em dia nem tem mais meu número, porque facilitou, mas nessa adaptação foi meio complicado a parte do aprendizado, porque a gente está acostumado a uma forma e quando muda é totalmente diferente, a gente sai do nosso
padrão. Então, isso daí foi um pouco complicado, mas assim, tudo que precisou, inclusive vocês alteraram muita coisa que eu pedi, muita coisa que eu solicitei, mesmo vocês dando sangue, vocês fizeram para mim, vocês alcançaram o que eu precisava. Às vezes vocês não tinham entendimento do que era o que eu precisava, mas a gente conversava, entrava em reunião, tal, a sair lá, tudo resolvido. Então, às vezes eu também não conhecia certas partes do sistema e vocês me apresentaram, falavam, ó, ela já faz, só que é um caminho assim, assim, assado. Então, tudo isso daí foi complicado, mas nada que não dê para fazer. A gente entende que assim o ser humano tem uma tendência natural a ficar desconfortável em toda mudança, né? Tem uma frase que diz que toda mudança gera desconforto. Eu uso Foi. muito porque trabalho com tecnologia, né, cara? Cada vez que a gente chega com uma solução dentro de uma empresa, a gente percebe que a gente sai com três problemas, né? A gente leva uma solução e, poxa, não vou usar por causa disso, não vai dar certo aquilo e por aí vai. E a gente às vezes não resolve tudo de cara, até porque a gente entende que às vezes o problema, na verdade, é o desconforto. Né? E depois, quando a pessoa se adapta àquilo, acaba acostumando. Mas vamos à pergunta de R$ 1 milhão. Né? Você voltaria hoje? Ou o pessoal voltaria hoje ou não? Já estão acostumados? Mas nem de graça. Que bom. De graça. Não, Que a gente bacana. não. Na verdade, é assim, acho que tudo no mercado tem que se atualizar, Alexandre. Tudo, tudo. E eu acho que o sistema de vocês entrou de uma forma que era necessário ter um sistema que desse o suporte que vocês dão, que entregasse o que vocês estão entregando. E eu acho que se a gente voltar, seria regredir. Eu acho que não é o propósito da empresa. Acho que a gente Legal. tem que sempre evoluir, sempre procurar melhorar as coisas. Pô, E foi bacana. assim que fomos em vocês. Fico feliz em receber um feedback desse. Pô, bacana, de verdade, agradeço. Me fala o seguinte, como que você percebeu o impacto do uso da ferramenta aí, produtividade, faturamento, gestão? Quais são os principais pontos aí que melhorou para você? Legal, velocidade, mas vamos lá, me fala alguma coisa. Redução de erro é um problema e não tem mais. A questão de envio de boleto para os clientes, a facilidade disso no dia a dia. E isso impacta em outras coisas dentro da empresa também? Muito, 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 porque antes, né, quando eu fazia os boletos, eu tinha que preencher no Excel um contrato por contrato eu tinha que preencher no Excel. Hoje em dia eu só salvo o contrato de vocês, que é fácil, jogo o contrato lá e salvo, e eu mando pro pessoal do boleto. Hoje em dia é muito fácil fazer isso. E antes eu tinha que ficar colocando contrato por contrato, e isso daí tomava um grande tempo, entendeu? Então, minimizou bastante o nosso serviço, minimizou muito. E a facilidade, né, cara? Torna a bater na com a facilidade, porque hoje em dia, pelo menos quando eu entrei aqui, assim, 2000 lá vai bolinha, para mim saber o número de uma produção. Ah, como é que tá essa produção aqui? Tinha que esperar acabar as vendas. Porque não tinha como saber. Não tinha como saber. Porque o vendedor, vamos supor, tá em Salvador. Como é que eu vou falar para ele? Ó, soma você o seu, o fulano soma o dele e tal, para mim fazer uma média aqui para saber como é que tá. Hoje em dia não, já sei como que tá, eu sei se um vendedor tá vendendo mais que o outro. Eu consigo analisar e falar, ó, peraí, mas ele tá vendendo, está com dificuldade, mas ele tá melhor. Então eu consigo ter essa visão para poder incentivar eles, entendeu? Então, eu acho que na minha parte aqui, isso aqui ajudou demais. E ter esses dados em tempo real é outra vida, né, Lucas? É o que você falou, não precisa esperar o cara chegar com a produção para você falar, poxa, mas se você tivesse feito tal coisa, dava certo, né? Chegou no É, final do dia, não precisa nem esperar o final do dia, mas vamos imaginar que você espera o final do dia, dá uma olhada no resultado de cada um, faz uma reuniãozinha num grupo de WhatsApp ali, cara, ó, não, mas não tá vendendo. Amigo, você não tá vendendo, né? O outro tá, o outro tá e o outro tá. Então vamos ver onde é que tá o problema aí. eu sei se ele pegou dinheiro a mais, que agora eu consigo ter acesso. Ah, o dinheiro tá dando mais que a comissão. Então, o meu Pix é esse. Então, Legal, legal. ele dá pra fazer isso, entendeu? Maravilha, maravilha. Deixa eu te Assim, perguntar uma coisa. Se você pudesse indicar recomendar esse aplicativo para alguém que você gosta bastante, você faria isso? O que você diria para essa pessoa? cara, o que eu diria, a empresa que hoje não se atualiza, não busca inovação no mercado, essa empresa não cresce. Essa empresa não cresce. E a gente pesquisou muito antes de mudar o sistema. A gente pesquisou demais, né? E a gente chegou em vocês porque
além da comodidade que a gente tinha, né, de vocês alterarem as coisas, vocês serem maleáveis, essa é a palavra, maleáveis, e como era uma fase de teste para nós também, então foi por isso que a gente buscou vocês, por causa dessa facilidade que a gente teve. A gente foi aí, inclusive, teve uma reunião super legal. E eu indico para todo mundo. Eu acho que não pode ter empresa hoje que não use o sistema, porque é muito mais prático. Hoje em dia eu já não consigo mais imaginar como seria a minha vida hoje sem se eu tivesse um sistema na minha mão. Como não seria uma loucura, né? Já é com sistema, sem o sistema seria mais complicado. O Lucas teria que ser clonado aí, né, para poder Não, dar os conta. 10 aqui. Ah, então, Os 10. como diria nosso amigo Murilo Gun, quem faz todo esse trabalho sem o uso do aplicativo está de brincadeira na Tá de tomateira, né? brincadeira, cara. Pô, bacana, bacana. Lucas, você quer deixar mais um recado? Quer falar mais alguma coisa aí? Cara, eu acho que ó, se eu pudesse falar mais alguma coisa, eu acho que eu falaria testem. Testem. Não vai ocupar muito tempo de vocês. Testem, vejam as ferramentas, se atualizem. O mercado precisa disso. Então, é o que eu falaria. Maravilhoso, maravilhoso. Justamente o testing é assim, né? O maior risco que o empresário corre ao testar uma ferramenta dessa é continuar do jeito que está. Exatamente, Não não vai, gostar e não vai deixar do jeito que está, se der né? errado, pô, volta ao normal, mas que se der certo, Já pensou? entendeu? Olha, Mas olha o tempo que você ganha, a velocidade aí, economia enxugar a máquina, né? Deixar a coisa mais atualizada. Quer dizer, sim, do teu sim. próprio celular você consegue ver o desempenho de cada vendedor, não precisa ficar ligando. Ô, Consigo ver fulano, de você casa. esqueceu de preencher a planilha tal. Já pensou um negócio desse? Eu consigo ver de casa, minimizou o erro, porque antes na planilha, corre o risco de você errar uma letra ou outra, uma palavra ou outra, um número ou outro, e agora não tem isso, o vendedor faz na casa do cliente, já envia o contrato do cliente na hora, o cliente já confere tudo ali, então minimizou muitos erros, muito. Dá para corrigir até uma estratégia de venda. Por exemplo, o pessoal trabalhou, viajou para um lugar um pouco mais longe aí, trabalhou meio período. Cara, não vendeu nada, parou todo mundo, né? Dá uma mudança de rota ali, readequa e na parte da Eu tarde já tem consigo, diferença, né? eu consigo puxar agora, por exemplo, a gente vai fazer acerto no final do ano, e aí eu preciso saber qual escola vendeu, qual escola foi boa, qual escola não foi para fazer o ano que vem ou não. Eu tenho um relatório de 3 anos da escola. Eu Legal. consigo puxar quanto que ela me deu nos últimos 3 anos. Eu ia lembrar isso daqui de cabeça? Não. Ia deixar no Excel? Pô, vou perder. Então, hoje em dia, eu clico lá, eu vejo tudo e acabou. É outra É vida. muito, então, é muito mais fácil. Maravilha, maravilha. Lucas, bom, era isso, querido. De coração, de novo, obrigado. Né? Mas, O caso você... Alexandre aqui e toda a G Sistemas agradece o desempenho, o trabalho que vocês têm colocado, a confiança que vocês têm colocado no desenvolvimento do que a gente tem feito aqui. E sucesso pra gente. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço a vocês, pessoal da G, pela paciência que vocês tiveram em ter comigo. E é isso, cara. É sempre visando crescer e alcançar os objetivos, certo? É isso aí. Obrigado de coração. Grande abraço, querido. Valeu. Cara, tchau, tchau.